Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online. Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando aqui pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba, facebook.com/, além do nosso site jefasorocaba.com, onde nós transmitimos, onde nós colocamos ali as nossas palestras online. Então, muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui as nossas atividades online e presenciais lá do nosso Centro Espírita. Muito obrigado mesmo. Então, vamos iniciar aqui fazendo a nossa prece de abertura para harmonizar aqui o nosso ambiente. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, abençoando e iluminando esse nosso trabalho, abençoando e iluminando a todos os irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que forem assistir num outro momento, que também recebam em seus lares, em suas vidas, todo auxílio e todo amparo que cada um necessitar. Pedindo também a espiritualidade amiga da casa, para que envolva a nossa amiga Camila Marques com muito amor, com muito carinho, para que ela possa transmitir o seu conhecimento para a gente, que tudo aquilo que conversarmos aqui na palestra de hoje possa ser útil, possa ser importante para aqueles que forem assistir em algum momento essa nossa discussão. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui os nossos recadinhos então rapidamente, para o pessoal que está nos acompanhando, as atividades aqui do nosso Centro Espírita, todas as nossas atividades aí na tela para vocês. Temos atividades online e as nossas atividades presenciais. Então toda terça-feira o nosso programa Estudando Marcel Benedetti às 8 horas da noite, transmissão pelo nosso canal no YouTube. Quarta-feira nós temos o Evangelho no Jefa, também pelo nosso canal no YouTube, às 9 horas da noite. É um trabalho que nós desenvolvemos para ajudar o trabalho de vibrações à distância, que nós sempre tivemos aqui no nosso Centro Espírita. Então o pessoal que às vezes tem dificuldade em fazer Evangelho pode acompanhar junto com a gente nas quartas-feiras, às 9 horas da noite. Quinta-feira tem o atendimento presencial na nossa casa, não precisa de agendamento, só chegar lá entre 5 da tarde e 7 horas da noite. Temos o atendimento fraterno, passe, o reiki e a cromoterapia para os humanos. E às 7 horas, a palestra presencial. Essas palestras são gravadas e depois também disponibilizadas no nosso canal no YouTube e no Facebook do Jefa. Todas as nossas palestras online agora nos domingos de manhã, às 10 horas da manhã. Todas elas também ficam lá armazenadas no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook. Então quem perdeu a transmissão no momento em que ela está indo ao ar, pode assistir depois também sem problema nenhum. E aqui toda a nossa programação de palestras deste mês de novembro, começando aí um mês de novembro agora. Então para vocês se programarem todas as nossas atividades. Nosso trabalho dos animais segue firme e forte aí no primeiro e terceiro domingo do mês. Lembrando que é preciso fazer o agendamento pelo nosso site, jefasorocaba.com. Começa às 9 horas da manhã, mas tem 3 horários diferentes, A gente vai dividindo as pessoas nos horários diferentes aí para poder atender todo mundo. Mas é importante fazer o agendamento lá no nosso site, jefasorocaba.com. No dia do nosso trabalho temos a cantina e o bazar do Jefa, com vários produtos à venda, doces, salgados. Temos os livros também, livros com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Temos livros seminovos também, eu sempre esqueço de colocar aqui no nosso cartazinho de divulgação, mas quem quiser comprar também esses livros, nós também vendemos eles nas quintas-feiras, tá? Não tem a cantina na quinta, mas tem os livros na quinta-feira também, quem puder e quem quiser comprar. E quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração, porque toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro funcionando, as nossas despesas em dia, água, luz, aluguel, nós pagamos aluguel lá no nosso centro. Então quem quiser e puder nos ajudar, a gente agradece de coração, toda ajuda sempre muito importante aqui para o Jefa Sorocaba. Bom, vou colocar aqui na tela, minha amiga Camila Marques, sempre está aqui com a gente, uma vez por mês, fazendo as palestras online com a gente. Camila, mais uma vez quero te agradecer pelo seu carinho, por você dispor aí do seu tempo com a gente. São sempre bate-papos muito agradáveis, e principalmente muito instrutivos. O pessoal depois nos retorna, nos manda mensagem aqui dizendo que gostou bastante, às vezes deixa lá comentários também na descrição dos nossos vídeos. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Camila, aqui é o Jefa Sorocaba. Ai, que delícia. Eu adoro esse lugar, é uma forma de poder partilhar, uma forma da gente poder convidar as pessoas a refletir sobre a presença dos animais em casa, sobre a visão espírita e mais do que isso, sobre o aprendizado que a gente tem
nessa coletividade em que os animais, os vegetais, os minerais e nós humanos estamos interagindo. Então, que bom estar aqui e que bom falar de um tema tão atual e tão importante e um pouquinho polêmico que nós escolhemos para falar hoje. Então, Muito muito obrigada. obrigada. Não posso esquecer de agradecer toda a galera, ou o povo, ou a turma do Gefa por aceitarem me ouvir tanto. E a nossa querida Cleide e João, que foram os nossos interlocutores e que me trouxeram para esse servir, que são essas palestras no GEFA. Muito obrigada. Só para o pessoal, às vezes, quem é o João e a Cleide, que a Camila sempre fala. O João e a Cleide são tarefeiros daqui do Jefa Sorocaba também. Eles também trabalham no Centro Espírita, no grupo Fraternal Francisco de Assis, de São Bernardo do Campo. Né? Nós criamos laços de amizade por serem centros co-irmãos. E eles que me apresentaram, né? Virtualmente, inicialmente, a Camila, né? Que ela começou a fazer. Aí é o gato da Camila aí, aparecendo. Ela nos apresentou virtualmente, né? Para a Camila fazer palestras online aqui para o Jeff, né, na época da pandemia, né, que a gente ainda não estava com atividades presenciais. E um dia, né, felizmente, a Camila veio aqui nos visitar, veio nos conhecer, né, então a gente se viu uma vez só pessoalmente. Né, todos os demais encontros foram virtuais, mas sempre encontros muito importantes. Bom, Camila, o tema que a gente escolheu para conversar na nossa palestra de hoje, como você falou, um tema polêmico, mas eu acredito que seja necessário até para alertar os pais, os responsáveis, aqueles que têm crianças em casa, né, seja filhos, netos, sobrinhos, enfim, de alguma forma, ou mesmo quem não tem, mas de alguma forma tem contato com criança, né? Porque a gente viu um caso muito triste recentemente lá no Paraná. Uma criança de 9 anos entrou numa clínica veterinária e matou vários animais, coelhos, cabras, galinhas, né? Muitos conseguiram escapar. Teve eu vi até uma reportagem na internet de uma coelhinha, né, a sobrevivente, né, que vai virar mascote ali da clínica. Foi um caso chocante, né, porque já é chocante a gente ver alguém maltratando e ou matando um animal. Quando é uma criança, né, entre aspas, né, um ser indefeso, um ser assim que a gente vê cheio de ternura, né, cheio de pureza, né, isso acaba nos chocando. Né, e pelo relato, né, dos próprios veterinários que atenderam a ocorrência, né, a criança não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, né, não ficou até de uma forma muito fria, né, com aquele tratamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você como veterinária, como terapeuta, né, você já tinha visto algum caso, não igual, mas parecido com isso, ou criança maltratando, enfim, o que a gente pode falar para o pessoal que está nos assistindo, Camila, por favor? É um caso bem chocante e pela idade da criança, é uma idade que teoricamente está começando a formação da personalidade, uma idade que está querendo descobrir algumas coisas, mas o que incitou a gente falar sobre o tema foi a violência. Foi olhar como uma criança pode ter feito esse tipo de coisa, de ação, com um certo requinte de crueldade. O que a gente fez e estudou para passar para vocês é que ele ficou 40 minutos ali, ele entrou com seu cachorro, na realidade foram mortos coelhos e porquinhos da Índia, e foi tentado, cometer algum tipo de violência com as cabras, galinhas que estavam lá, evidentemente não conseguiu. E aí, naquele momento, a equipe chegou, ele ainda estava lá, ele saiu correndo e aí que viram o que estava acontecendo. A primeira coisa que a gente precisa falar é que existe uma individualidade do ser. Quando eles viram pelas câmeras uma criança lá dentro, qual é a primeira coisa que você pensa? Ah, ele tá brincando, ele voltou, teve um evento de anterior de abertura da fazendinha. Nunca se imagina uma ação dessa em relação a uma criança, mas se imagina isso do cachorro. A criança estava junto com o cachorro. Conta-se que a equipe só foi para lá ver o que estava acontecendo porque achou que o cachorro poderia ter e ser violento com algum dos animais, o que não aconteceu. Então, olha que interessante. Eu acho que essa história ela leva uma comoção à família. A gente vai falar um pouco da visão espírita, mas leva também a questão de você olhar nesse requinte de violência, de morte, sempre se culpabiliza o animal e pouco se veria da criança. Qual a sua percepção, Wilson, nesse sentido? Você para para pensar nisso, que nem eu? Você bem falou, a criança entrou com um cachorro, né? Tem até um depoimento, né, de uma veterinária numa reportagem
Que a princípio realmente eles pensaram que era o cachorro, né, tadinho do cachorro, um cachorrinho pequenininho, tamanho do meu chorão aqui. E aí quando viram pelas câmeras, né, foi algo realmente chocante. Vou trazer aqui o meu parecer, né, se é que eu posso dizer assim, o parecer espírita dessa situação. A gente sabe que uma criança, por mais que ela tenha a idade física de uma criança, né, no caso, 9 anos, a gente sabe que o espírito dessa criança é um espírito, pode ser muito mais velho do que nós dois juntos. É claro que nos primeiros anos de existência, nos primeiros anos da nova encarnação, algumas tendências do passado elas não ficam evidentes, não ficam claras. Tanto que ainda bem que é assim, porque senão os pais não conseguiriam ter uma ternura, não conseguiriam ter um carinho por uma criança e não conseguiriam educar essa criança, não conseguiriam dar a ela o suporte necessário que ela precisa para essa nova encarnação. Por mais que ela tenha sido aquele espírito, por mais que ele tenha sido um criminoso bárbaro no passado, nessa nova existência, ele está vindo para aprender, para tentar se melhorar, com a ajuda dos pais, da sociedade, enfim, de uma forma geral. Por isso, está lá, inclusive no livro dos Espíritos, que nos primeiros anos da criança ela não demonstra isso. Durante com o passar dos anos, né, depois que passa da fase de infância, já entra na adolescência, se não tiver, né, um bom preparo, se não tiver ali uma boa educação dos pais ou daqueles que são responsáveis por aquela criança, aquelas tendências vão aflorar e aí vai ser mais difícil de lidar com essa situação. É claro que assim, nos choca nesse sentido, de ver uma criança de 9 anos de idade ter esse tipo de comportamento, né, agressivo e sem nenhuma demonstração de arrependimento pelo que fez. Mas a gente sabe que pelo olhar espírita, aquela criança não é necessariamente uma criança. Ela é um espírito em evolução que precisa dos cuidados das pessoas que estão ao seu redor. Pelo que eu vi na reportagem, ele morava com os avós. Eu não vi se ele tinha, né, pais ou mães, enfim, pai ou mãe ainda encarnados, mas é uma situação que requer o nosso cuidado nesse sentido. De, lógico, ter o olhar de piedade, o olhar de ternura para uma criança, mas saber que por trás do corpo físico de uma criança existe um espírito, né, muitas vezes milenar ali, com tendências que precisam ser trabalhadas e que se ele está encarnado aqui, ele precisa evoluir e precisa de ajuda. Então, não cabe de forma alguma da nossa parte, por mais que a gente olhe aquilo e se revolte, né, porque é maus tratos para um animal, mas de forma alguma cabe a gente aqui dizer, puxa, mas essa criança precisa ser presa, precisa de alguma. Não, não cabe isso, até porque existem leis que protegem as crianças. Mas cabe a nós, enquanto sociedade, refletir como é que nós estamos lidando com as crianças que estão ao nosso redor. Sejam pais, sejam netos, sejam sobrinhos, ou mesmo uma criança que, por exemplo, vai no centro espírita, que vai visitar nossa casa. Será que ele não pode, de alguma forma, não pode querer prejudicar os nossos animais? Então a gente precisa ter esse olhar com muito cuidado, né, Camila? E relembrando, pelo olhar espírita, aquela criança ela tem lá várias e várias encarnações anteriores. E uma coisa que a gente precisa considerar é que nesse caso especificamente já está feito. Uma coisa que muita gente eu vi nas reportagens, nos comentários, é subjulgando essa família, subjulgando o que aconteceu, até a segurança do local e tudo. Então é uma coisa que já está feito. É muito interessante a gente olhar isso e ver como que essa ação reverbera no nosso coletivo mesmo. Nós estamos falando e eu vejo muitas pessoas divulgando maus tratos com os animais, ou animais que são recolhidos e resgatados, e falando da humanidade, como tá, e criticando mesmo. E agora a gente está falando de uma criança que teoricamente tem aquele rótulo de ser pura, de ser boazinha, de não fazer isso. Então, por isso que é tão importante a gente, como comunicador, falar que pode acontecer. Não necessariamente essa criança tem um distúrbio mental para fazer isso. Às vezes pode ser curiosidade, às vezes pode ser algum desses joguinhos de desafio que existe entre eles também, às vezes pode ser, ele apanhava e descontou nos animais. Isso é uma coisa que vai ser cabível pelo pessoal que está cuidando dele, do caso especificamente, porque ele não pode ser punido, ele tem menos de 12, mas a conselho tutelar está trazendo a parte terapêutica, apoiando esses pais, avós, que é necessário. Então, olhando para esse lugar,
Nós precisamos, seguir nesse alerta de observar, analisar e ver que a gente não pode ter nem preconceito e nem criar uma imagem daquele que maltrata os animais, porque qualquer um pode seguir nesse lugar. Então, por isso que falar das crianças e falar de maus tratos, uma coisa é acidental. A criança, sei lá, sentou em cima do cachorro, chutou sem querer, acontece quando é muito pequeno, derrubou. Agora, outra coisa é ter requintes de maldade e de violência. E aí a gente precisa cuidar, precisa observar, precisa analisar o porquê que nesse momento planetário isso está acontecendo. Isso que a gente está falando desse caso, teve um menino de 14 que lançou 6 cachorros no forno, vivo, gravou, riu. Então, por que que nesse momento que nós estamos no planeta está se evidenciando a nova geração, criança e adolescente, fazendo esse tipo de ato? O que que nós podemos fazer para ajudar? Não colaborar compartilhando, criticando e caindo matando nos pais. Mas o que que a gente pode fazer para ajudar? O Wilson falou uma coisa muito interessante na visão espírita. Nós não temos a nossa idade cronológica, a gente tem muitas vivências. Então, pensando nesse lugar, o que que esse menino tem a aprender? O que que essa família tem aí a trazer? E como é que nós podemos lidar com muitas vezes as nossas más tendências? E como que isso pode reverberar? Não sei, acho que eu viajei um pouquinho, mas é isso. E você como terapeuta, além de veterinária como terapeuta, né, Camila, imagino que você receba no consultório, seja para atender seja para atender um animal, como veterinária ou como terapeuta, famílias, né, pai, mãe, filho, sobrinho, neto, enfim. E no caso de um atendimento veterinário, acho que é importante, por exemplo, se a família levar uma criança junto, que o veterinário também, de alguma forma, né, com lógico, com todo o amor, com todo o carinho, mas com assertividade principalmente, mostrar para aquela família, adulto e criança, a importância de se tratar bem do animalzinho, né? Porque às vezes essa criança, de repente, uma criança, por exemplo, pode ver algum tipo de atitude agressiva dentro de casa. Pode ver, de repente, um adulto maltratando um animalzinho, xingando um animalzinho, ou xingando e ou maltratando um outro adulto. Aquilo vai, de alguma forma, vai ficar ali no subconsciente daquela criança, ela vai achar aquilo, entre aspas, normal. Ah, se meu pai, se a minha mãe ou meu tio está fazendo isso com alguém, então eu também posso. Então é importante que, no caso, os veterinários, né, quando receberem em seus consultórios, né, famílias com crianças, que eles deem esse alerta, que eles deem essa palavra, né, desde já, para realmente ressaltar a importância de se cuidar bem daquele ser vivo, que é um ser vivo, não é um brinquedinho, não é um joguinho, não é uma tela de celular que se caiu no chão, quebrou, a mãe vai lá e compra outro. Não. Se a criança maltratar, se fizer alguma coisa com aquele ser vai morrer. É uma vida que está ali. Então acho que é importante que conscientizar os coleguinhas veterinários também nesse sentido, né, Camila? Independente de serem terapeutas também ou não, né? Eu acredito que a gente tem um potencial de julgar os outros, isso é real, é inerente do ser. Mas quando a gente escolhe estar nessa profissão, nós temos um potencial educacional também. Da mesma forma vocês na casa espírita. Então a educação é importante. Vamos considerar a ignorância da família, da criança, da própria equipe nesse lugar, por ter acontecido esse teoricamente acidente, digamos assim. Mas nesse momento, tá, aconteceu, trágico, eu choro, eu quando vi, eu fiquei estatelada a minha visão, porque foi um atrás do outro. E aí eu perguntei para a espiritualidade: "Por que que vocês estão me mostrando isso?" Por quê? Porque eu vi muitos colegas meus compartilhando a história e muitos comentários da família, da criança, a ponto de falar que a criança deveria ir embora, sabe? Deveria muitas coisas cruéis mesmo trazendo. Mas o porquê, a causalidade, o que que aconteceu, como é que a gente precisa olhar? Uma criança que faz isso é diferente de um adulto? A nível criminal é. Mas, na realidade, tanto a criança quanto o adulto que comete uma atrocidade, eu não estou falando de matar, eu estou falando muitas vezes de maltratar a nível de ter requinte de crueldade mesmo.
Então essas crianças, adultos, quem faz esse tipo de coisa precisa de ajuda. E é uma ajuda consciente, não isentando ou levando em consideração: "Ah, é só uma criança". Não, espera aí, vamos cuidar, vamos olhar, vamos tentar entender, vamos acompanhar. E isso muitas vezes na psiquiatria, na psicologia ou na psicanálise, no acompanhamento geral, porque uma criança que começa o seu histórico de vida fazendo isso numa cidade pequena, leva os pais muitas vezes a mudar de cidade, a fazer toda uma reconstrução, porque começam a ser extremamente perseguidos. E aí que está um olhar nosso da compaixão. "Ai, Camila, mas como eu vou ter compaixão com o menino que fez isso? E os animais?" Pois é, mas é um exercício. Então eu vejo uma coisa muito interessante nesse caso e confesso que eu fico me perguntando o que que eu tenho para aprender com isso. Acho que todos nós, né, Camila, independente de estarmos diretamente envolvidos com o caso, né, todos nós temos algo a aprender com uma situação como essa, né? Por exemplo, como você falou, dentro da casa espírita, né, a gente também tem que ter esse cuidado, né? A gente recebe lá no nosso centro os tutores que levam os animais e às vezes esses tutores vão com crianças. Então a gente precisa ter esse olhar atento ali durante o trabalho. Se aquela criança está tratando bem, primeiro o seu próprio animalzinho, né? Se aquela criança gosta do seu animalzinho, se de alguma forma, né, perceber se aquela criança tem para com aquele animalzinho um olhar de compaixão, de amor, se olha para ele como um irmãozinho, né, de quatro patas, né, ou se olha para ele como um objeto. Claro que a gente fica ali um tempo muito curto com as pessoas, né, por mais que a gente converse ali, tenha um atendimento fraterno, mas é um tempo muito curto que é praticamente impossível a gente detectar ali algo nesse sentido. Mas às vezes em pequenos comportamentos, em pequenos gestos, a gente pode ter assim uma pequena noção se aquela criança tem já alguma tendência, algum instinto às vezes um pouco mais agressivo, né? E de alguma forma tentar orientar esses pais, tentar orientar aqueles que estiverem ali. Mas acho que casos como esse, né, a gente tem aquela passagem bíblica, né, dos escândalos, né? Às vezes é necessário a gente ver algo terrível, algo tão cruel como foi esse caso aí do Paraná, para realmente a gente ficar alerta no sentido de, puxa, será que isso não pode acontecer na minha casa, dentro da minha casa? Eu não tenho criança, mas de repente vem uma criança, passa uma criança na rua, né? Tá lá o meu gatinho na frente, o meu cachorrinho na frente ali, essa criança de repente pode não maltratar, mas jogar alguma coisa que possa prejudicar o meu animalzinho. Ou eu vou passear num parque, por exemplo, com o meu cachorro, com o meu gato, tem crianças ali, né, ter esse cuidado, ter atenção. É claro que a gente não tem que olhar a partir de agora para toda criança e achar que toda criança vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente se descuida nesse sentido, que a gente acha que não, a criança não vai fazer nada. Como eu falei, é a criança pela idade física. O espírito que está habitando aquele corpo físico tem as suas tendências, pode não se desenvolver nesse primeiro momento, mas de repente dentro de casa, ou que essa criança viu alguma coisa que possa, sabe, startar esse tipo de coisa, então a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado, essa prevenção, que muitas vezes a gente acaba relaxando no sentido de, é criança, não vai acontecer nada. Nesse caso aí, né, para quem viu a reportagem, né, tá no YouTube aí, foi um dia depois do Dia das Crianças, tanto que tinha lá até uma imagem de uma câmera de segurança, tinha lá uma piscina de bolinhas que no dia anterior tinha tido uma festinha para as crianças, e essa criança que matou esses animais tinha ido nessa festinha. Então é isso que choca, né, digamos assim, aqueles que veem esse tipo de atitude. Poxa, uma criança foi ali na festa de criança, foi ali, estava se divertindo e no dia seguinte foi lá e cometeu algo assim. Então, isso acho que acende o alerta para todos nós, no sentido de saber que isso infelizmente pode acontecer. Como pode acontecer com um adulto, como pode acontecer com alguém mais velho, de repente, um idoso, que de repente por, sei lá, por algum descuido, alguma coisa que aconteceu ali, pode também maltratar ou até mesmo vir a matar um animalzinho. Então a gente precisa estar alerta, né, Camila? Não, porque às vezes a gente acha que a pessoa que vai nos agredir, o bandido, é alguém que vai estar caracterizado de bandido ou a pessoa que está caracterizada de malfeitor. Não necessariamente, né?
O que eu queria trazer de alerta, Wilson, que eu acho que é legal, a gente observar os sinais na criança. Então, quais são os sinais? Todo tipo de violência começa com os animais mais indefesos. Então, prestem atenção nas crianças. Maus tratos contra invertebrados, seja borboleta, mariposa, formiga, abelha, grilo, minhoca, até a barata. Então você vê aquela coisa de sempre trazer esse olhar. Depois, animais um pouco maiores. Aí a gente vê puxando a orelha, beliscando, de alguma forma cutucando. Tudo isso chutando, sentando. Então, prestar bastante atenção quando isso passa dos limites. Ah, doutora, mas qual que é o limite? Primeira coisa, a gente vai analisar os dois. Uma coisa é a criança tá brincando com o animal, de repente puxa, aí tudo bem. Outra coisa é toda vez vai lá e puxa, vai lá e belisca. Isso pode acontecer na primeira infância, até os 3 anos. Então, você, pai e mãe, que tem animal junto, dá uma observada. Dá uma não pode, não é legal. E assim a gente vai criando e vai percebendo isso. Puxou muito a orelha, beliscou muito, de repente mordeu o animal, pode acontecer. Começou a matar de formas abruptas os invertebrados, sinal de alerta. Uma coisa é um acidente, às vezes, joguei uma coisa no aquário, matou os peixes, pode acontecer. O Wilson falou, às vezes joguei uma bolacha, não é nada demais. Joguei, fui alimentar os peixinhos, joguei uma bolacha, contaminou a água, morreram. Agora, prestar atenção e sempre, sempre, sempre dialogar com as nossas crianças. Perguntar o que está acontecendo, fazer entender e tudo mais. E perceber que hoje as crianças elas estão vindo com grau de evolução diferente a nível de entendimento. Claro, uma coisa que me surpreendeu nesse menino de 9 é como ele sabia pegar os coelhos, porque coelho é rápido. Então ele conseguiu pegar. Então, como que ele fez isso? Como que ele conseguiu? A força que ele tinha e tudo mais. Então, a gente vai lembrar que a gente está falando do Paraná, um lugar que às vezes pode ter até de repente abate de galinhas, de galos, o que é uma coisa comum muitas vezes em algumas cidades que fazem isso com as suas crianças. Então, nesse ponto, é sobre a educação, é sobre o olhar para o animal com compaixão e olhar para essa criança, para esse adulto, para todos nós olhando para esses sinais. E olhar que as crianças que estão muito tecnológicas hoje, que às vezes crescem com a ausência dos pais, às vezes elas podem cometer algumas coisas para chamada de atenção. Ai, doutor, mas chama a atenção fazendo isso? Não sabemos. E não cabe a gente de fato, cultivar esse ódio e esse sentimento de impotência com esses pais e com esse menino, mas cabe a gente agora, como espíritas que somos, parar e fazer a nossa oração, fazer a nossa prece e trazer para o nosso trabalho, para o nosso íntimo, um olhar para a educação. Então, viu que o seu filho tem a mão pesada, belisca, puxa, você vai comprar um bichinho de pelúcia. Ai, doutora, não vou comprar um cachorro. Enquanto não crescer um pouquinho mais, é melhor não. Por quê? Porque pode ser que o cachorro se irrite, morda, e aí o cachorro que está errado da história, porque sempre somos nós que somos maiores que eles. Então, presta bastante atenção e, se precisar, peça ajuda. A gente está aqui para poder ajudar, orientar e trazer para vocês as possibilidades para auxiliar em todos os pontos. Você tocou num ponto importante, por exemplo, o caso aconteceu um dia depois do Dia das Crianças, mas a gente já está agora em novembro, já estamos aí, o Natal já está batendo na porta, né? Papai Noel já está aí no comércio, já está aí rondando, né? Todo mundo aí. E tem gente que às vezes acha que animal é presente de Dia das Crianças, de aniversário, de Natal. E a gente sabe que é um animalzinho, lógico que é importante ter um animalzinho em casa, sim, mas desde que de forma consciente, como a Camila falou. E infelizmente tem muitos pais ou pessoas, às vezes, vou presentear, vou dar um presente diferente para o meu filho. Vou dar um cachorro, vou dar um gato, vou dar um coelho. Você sabe se aquela criança vai ter condições de cuidar daquele animalzinho? Foi dado a essa criança, né, a educação necessária no sentido dela saber da importância de se cuidar de uma outra vida? Às vezes esses pais ou avós, enfim, não mostraram para essa criança que aquilo lá não é um simples, como eu falei, não é um brinquedo que quebrou, vai lá, joga fora e compra outro. Não é assim, é uma vida que está ali. E muitas vezes o comportamento de uma criança é o reflexo da falta de educação, da falta de orientação dos pais.
dos avós, daqueles que são responsáveis de alguma forma. Então é importante, esse alerta serve para todos nós. Sabe sei lá, um amigo seu comentou com você que vai dar um cachorro de presente pro filho. Poxa, claro que é o livre-arbítrio de cada um, mas de alguma forma, conversar com esse seu amigo, conversar com essa pessoa, viu? É realmente necessário você presentear o seu filho com um outro, com um ser vivo, com um cachorro, com um gato, seja lá o que for, sabe? De alguma forma orientar o amigo, orientar a pessoa que está próxima, né? Claro, com muito carinho, com muito cuidado, né? Para não ferir, para não magoar ninguém, porque a gente sabe que às vezes alguma coisa que a gente fala, a pessoa às vezes pode interpretar de uma forma equivocada, pode não gostar, pode perder a amizade, pode ficar de cara feia, enfim. Então é preciso ter esse cuidado, todos nós precisamos ter esse cuidado para orientar com amor, com carinho e principalmente sem julgamentos. Ah, alguém já comprou o presente, já deu para a criança. Tá, ok, mas então aí que entra o nosso papel, né? De orientar, de alguma forma, passar a importância para essas pessoas, para essa criança, se for possível, né? De como é cuidar de uma outra vida. Né? Lembro quando eu era criança, já era adolescente, tinha lá aqueles bichinhos virtuais. Quantas vezes a gente não viu relatos de crianças que deixaram o bichinho virtual morrer, porque tinha que fazer lá um monte de coisa, alimentar ele virtualmente, né? Agora imagine uma criança que tinha um bichinho virtual e deixou ele morrer, se der um bichinho de verdade para ela, será que ela vai saber cuidar? Então, acho que o alerta serve para todos nós, né, Camila? Independente de termos ou não filhos, mas saber que de alguma forma uma criança vai cruzar o nosso caminho. De alguma forma a gente vai saber de alguma história de alguém que tem uma criança envolvida com o animal. Então, eu acho que um caso como esse, que lógico, choca, de uma certa forma revolta também, mas que sirva de alerta. É algo terrível, algo ruim que aconteceu, mas que sirva de alerta para todos nós. E nesse ponto serve para que a gente possa falar também sobre o cuidado com o animal em todos os níveis. Então, quando a gente fala de casos como esse, a gente, claro, não imagina quem seja o agressor, mas também a gente olha para, peraí, como é que eu tô? O que que eu posso fazer? Como que eu posso agir? A espiritualidade, ela traz para nós um olhar das nossas boas e más tendências. E como a gente nutre isso? Claro, se a gente está falando de criança, a gente está falando dos dependentes nossos. A gente está falando que pode ter havido sinais antes ou não, mas o que está feito, infelizmente, as vidas, a gente não pode trazer de volta. Agora, a gente pode retirar dessa experiência um olhar para construir trabalhos de educação ambiental, sabe? Construir trabalhos em que os animais venham desse lugar e as crianças sejam agentes ativos de cuidado com o ambiente. A gente pode trazer e expandir isso para os nossos adolescentes. E a gente pode ser um exemplo disso como adultos que somos. Claro, precisaria ver a questão da educação nas escolas, a educação nas casas, precisamos considerar os costumes da própria região, propriamente dito, o como essas crianças estão sendo criadas. A gente falou de menino de 9 anos, a gente imagina uma criança bem infantilizada, com 9 anos ainda, só que não. Então, considerando tudo isso, é muito sobre o que nós vamos fazer e como é importante também a consideração, não necessariamente só do espiritismo, mas a construção de uma fé, a construção de um quê espiritual naquela família, naquela casa, naquele lugar. Porque se a gente for olhar, eu já vi muitos espíritas, viu, Wilson, falando assim: ah, foi o espírito, ele foi possuído por espíritos ruins. É verdade, espíritos ruins, porque aí a gente isenta a criança de assumir o seu ato, do jeito dela. Mas é muito mais fácil. Eu me lembro uma vez que aconteceu uma história e aí a espiritualidade falou: ah, mas vocês culpam a gente tudo. Então é muito mais fácil falar: não, a criança foi possuída por espíritos imperfeitos, obsessores, que cultivaram nela esses pensamentos para que ela cometesse tudo isso, não sei o quê. Então, olha também para essa parte. Não sei o que que você pode falar sobre isso, Wilson, mas eu ouvi muitos espíritas trazendo esse olhar também. É,
espíritas mal informados, né, que falam esse tipo de coisa, né? Pode haver obsessão infantil? Até pode. Não vamos dizer que não vamos generalizar aqui, falar que não, não pode. Mas a gente realmente não pode, não deve, de forma alguma, culpar a espiritualidade inferior ou espíritos, digamos, inferiores por atos que a gente comete aqui, porque nós temos o livre-arbítrio. No caso de uma criança que ainda não tem todas as suas todo o seu livre-arbítrio desenvolvido nessa encarnação, de forma alguma a gente pode colocar a responsabilidade na espiritualidade inferior. Ah, mas e se tem algum obsessor ali na família? Tá, mas não é diretamente na criança que vai agir dessa forma. Pode influenciar a casa, pode deixar a casa com o ambiente assim um pouco mais pesado? Até pode, mas não a ponto de cometer esse tipo de atitude. Então, de forma alguma, a gente colocar aí a responsabilidade ou a pseudo-responsabilidade em obsessores, em espíritos trevosos, né? É muito cômodo e muito fácil querer jogar a responsabilidade para eles, né? E repito, espírita que tem esse tipo de pensamento, que fala esse tipo de coisa, que propaga esse tipo de coisa, é espírita mal informado, espírita que não está estudando de acordo à doutrina, que não tem um mínimo de conhecimento, né, para falar a respeito, e aí fala qualquer asneira, qualquer bobagem aí. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado. Isso vale também para situações envolvendo adultos. Ah, a pessoa estava tomada por um espírito e cometeu determinado ato. Não é bem assim. Claro que existem casos assim muito pontuais, muito específicos, que às vezes pode ocorrer de um espírito realmente influenciar a pessoa a ponto dela cometer algumas atitudes, mas não é qualquer caso aí, então qualquer ladrão que vem na minha casa e me assalta é um espírito inferior que fez isso? Não, é a própria pessoa que ela naquele momento é um espírito, entre aspas, inferior e cometeu aquela atitude. Então, nesse caso aí da criança, de forma alguma, responsabilizar a espiritualidade inferior, de forma alguma colocar a culpa nos espíritos, porque eles podem de alguma forma influenciar as nossas vidas, mas não a esse ponto. E principalmente envolvendo uma criança. Eu já vi espírita falando que o meu cachorro, o meu gato também está possuído e por isso ele é agitado dessa forma. Muito cuidado mesmo, porque infelizmente tem pessoas que pensam assim, e mais do que isso, pessoas que aprendem esse tipo de coisa errada e vai repassando isso como se fosse uma verdade. E isso não é uma verdade espírita de forma alguma. Então, muito cuidado com isso, né, Camila? E é importante a gente trabalhar essa parte de fé, essa parte. Sim, eles atuam na gente, sim, a criança está com o campo aberto, sim, a gente tem esse olhar, mas não dá, muitas vezes é muito fácil, é porque é tão doloroso que eu culpabilizar uma criança é muito difícil. Ainda mais 9 anos. Então é mais fácil culpabilizar espiritualmente aqueles que de fato querem o mal, querem que o mal se incite. Eu gosto de chamá-los de espíritos imperfeitos, porque eles estão num olhar que eles se nutrem das tragédias e das coisas ruins. Agora, eles podem ter soprado para esse menino, mas quem tomou a ação de fazer e quem estava lá era ele. Fazendo, acontecendo. Tem distúrbios mentais? Com certeza a gente tem aí um quadro de sadismo, uma psicopatia que precisam ser trabalhados ali, que precisam ser olhados, não normalizar, mas sim, precisa ser evidenciado, precisamos falar e acompanhar esse caso de perto. Agora, a oração, a prece, o fazer o bem, o entender que nós somos o exemplo, são fundamentais para esse lugar e para esse movimento. Então, para tudo isso, é muito importante a gente lembrar. Eu estava pensando que nem eu cresci na igreja católica, então, com os meus 14, eu mesma busquei, fiquei dos 14 aos 21 na igreja, responsável, tocando, fazendo um monte de coisa. E recentemente, quando me vieram essas memórias de quem eu era, eu, em alguns momentos da minha vida, eu senti, falei, poxa, eu perdi minha adolescência, perdi essa época, não fui aquela que bebeu um monte, que fez um monte de coisa, sabe, experimentou várias coisas na adolescência, porque eu cresci na igreja, é verdade. E aí eu me sentia meio careta. E hoje, olhando e observando, eu falo, nossa, que bom que eu tive essa construção. Porque hoje eu acredito que eu sou uma Camila melhor. Claro, perdi coisas, perdi.
perdi coisas mundanas? Perdi também, mas isso fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Claro, no meu contexto, então foi importante? Foi. Teve pontos negativos? Também teve, por que não? Mas a construção de uma fé, o ancoramento de um hábito de oração, seja qual for, pode ajudar e pode afastar sim toda a influência negativa e, quiçá, podemos até evitar grandes tragédias que, no ponto de vista espírita, estão só começando, provas e expiações, essa mudança para o planeta da regeneração tá ficando mais evidente esse tipo de coisa. Então eu vejo dessa forma, Wilson. Não sei se eu tô certa, mas eu acredito nessa parte. Acho que a gente não tem que se arrepender das coisas que a gente deixou de fazer, nesse caso que você citou aí, porque acho que foi importante para sua formação, foi importante para quem você é hoje. Quantos e quantos casos a gente não sabe de pessoas que foram para a religião, foram se espiritualizar depois de ter batido a cabeça de forma assustadora por aí, ter cometido é, não atrocidades no sentido de crimes, mas ter feito várias coisas dos quais essas pessoas se arrependem no sentido, puxa, se eu tivesse, né, tido uma formação melhor, se eu tivesse de alguma forma encontrado um caminho melhor antes, né, hoje eu seria uma pessoa melhor. Então acho que cada um vai pelo caminho que acha, pelo caminho que precisa ir, né. No seu caso você escolheu um caminho bom desde cedo, acho que foi importante para você. Falo por mim também, eu, né, também desde cedo, com 16 anos já comecei no centro espírita, então para mim foi importante, né? Para mim foi necessário esse caminho desde cedo, então e aí cada um vai escolher o caminho que acha melhor, mas o mais importante é que sempre há tempo, sempre é possível a gente fazer um novo começo, como dizia Chico Xavier, independente daquilo que a gente fez no passado, independente dos nossos erros desta vida e das vidas anteriores, o mais importante é a partir de agora. A partir de agora, se eu tenho consciência de que eu posso fazer melhor, de que eu consigo fazer algo melhor, então daqui para frente a gente vai fazer algo melhor e quem sabe, né, deixar um legado, quem sabe deixar algo de bom para aqueles que estão ao nosso lado e que, sei lá, se de alguma forma a gente puder ser exemplo para alguém, por que não? Um bom exemplo, né? Isso eu acho que é muito importante. Camila, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo de hoje. Acho que foi muito importante, muito esclarecedor. Né? Repito, deixar esse alerta para as pessoas, para os pais, para os avós, para aqueles que de alguma forma são responsáveis por crianças, né? Para ter esse cuidado, para ter esse olhar. Não é a partir de agora olhar para qualquer criança e achar que qualquer criança vai cometer alguma atrocidade como aquela. Não, mas ter um olhar de compaixão e diferente, né? Saber que infelizmente as coisas às vezes acontecem sem a gente esperar, das formas mais inusitadas possíveis. Então que sirva de alerta, que todos nós tenhamos a partir de agora esse olhar de alerta para todos. Então muito obrigado mais uma vez, Camila, por você estar aqui com a gente e faça aqui a sua propaganda do bem, por favor. Camila que está aí nas redes sociais quase todos os dias fazendo alguma coisa, então deixa seu recado final aqui, Camila, por favor. A gente está se aproximando do Natal, do final do ano, e nesse caso, no caso do menino também, dos cachorros, eu sugiro que a gente passe a colocar ele nas nossas orações. Sabe, colocar essa família, colocar esses educadores, essa equipe técnica, toda essa cidade, para que a paz se estabeleça, para que a empatia possa existir e que a gente possa, de fato, ancorar o amor dentro de tudo isso, sabe? Eu acredito que esse é o nosso papel, tomar cuidado com o compartilhar o ódio, as atrocidades, mas tentar compartilhar as correntes de oração. Tentar compartilhar o bem e lembrar que nós somos exemplo. O que me trouxe essas situações foi o desejo de construir também trabalhos para as crianças e adolescentes. Chegar e ver a capacidade, a potencialidade que nós temos como civis que somos, de entender, de ajudar e de fazer com que o mundo seja melhor. Lembrar que eles são os responsáveis pelo nosso futuro e que nós damos o exemplo a eles. Então, esse é o meu convite para todos nós. Em relação às redes sociais, eu continuo firme e forte. Vou começar uma corrente nova agora de oração no dia 2 de novembro,
chegamos aí ao Natal, às festas, eu sempre faço muitas possibilidades da gente poder se preparar para esse momento e sigo à disposição, caso vocês que estão assistindo se identifiquem com o tema, sintam-se assim. Às vezes eu mesmo tenho um hábito que eu não falo para ninguém, e eu imagino também pessoas que me prejudicam morrendo, isso pode acontecer também. "Ah, mas eu sou espírita", não tem problema, isso acontece, nossa mente é livre. Então, se vocês precisarem conversar sobre, se vocês quiserem algum auxílio para os animais ou para vocês, eu sigo aqui à disposição para que a gente possa, cultivar essa ação para um mundo melhor. Eu gostaria também, Wilson, aproveitar esse final, de você também trazer novamente os trabalhos que o GEFA faz, tanto online quanto presencial, que podem ajudar e albergar essas crianças, adolescentes, essas famílias que estão vindo. Pois não, todo mundo que precisar de alguma forma da gente, né? Todas as quintas-feiras, por exemplo, a gente tem o nosso atendimento presencial. Então quem quiser conversar, quem quiser de alguma forma receber algum auxílio, pode nos procurar lá, que estamos lá à disposição. E claro, no primeiro e terceiro domingo do mês, o nosso trabalho dos animais. Pode levar a criança? Pode. A gente só pede para agenda, quando for agendar, colocar quantas pessoas vão levar. Ah, vou levar 2 crianças. Então, só coloca ali para a gente ter noção de quantas pessoas estarão ali naquele horário, para a gente não superlotar o centro e atender as pessoas com muito carinho e muito conforto, como sempre. Camila, como último pedido, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por gentileza? Então vamos serenando nossos corações, agradecendo por esse dia e por essa oportunidade de estarmos todos aqui, vivos e vivas. Agradecendo aos nossos pais e ancestrais pela vida e agradecendo por esse nosso encontro. E nesse momento, com muito amor, fazemos a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive uma vida eterna. E nesse lugar, agradecidos que estamos, vamos retornando ao momento presente, abrindo os olhos bem devagar, e está feito, está selado, está terminado. Na paz pela paz e com a paz, e que assim seja, assim é, graças a Deus. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez, Camila. E obrigado a vocês que nos acompanharam aqui em mais esta palestra online. Lembrando que estamos aqui à disposição de vocês, todas as quintas-feiras presencialmente lá no nosso centro e no primeiro e terceiro domingo do mês para atender os animaizinhos também. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.